O que gostaria de dizer-lhes nestas conferências são coisas possivelmente inexatas, falsas, errôneas, que apresentarei a título de hipótese para um trabalho futuro. Pediria, para tanto, sua indulgência e, mais do que isso, sua maldade. Gostaria muito que ao fim de cada conferência me fizessem perguntas, críticas e objeções, para que na medida do possível, na medida em que meu espírito não é ainda rígido demais, possamos, ao final das 5 conferências, ter feito em conjunto um trabalho ou, eventualmente, algum progresso. A Verdade e as Formas Jurídicas, de Michel Foucault, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde Eduardo Jardim, filósofo, professor da PUC do Rio de Janeiro e um dos tradutores do livro. E Vera Porto Carreiro, filósofa e professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Como leigo, posso começar dizendo que é uma aventura ler esse livro, né? O Foucault vai mexendo com a cabeça da gente e ele tem uma coisa interessante, né? E talvez por ser fruto da oralidade, ele tem uma fluência que para a gente que não é filósofo é uma leitura possível, né? A gente não se... Claro que em determinados momentos você tem que ler com calma, mas é uma leitura que eu acho que aproxima a gente, que às vezes tem medo, da filosofia. E aí eu queria entender este momento, né? A gente volta para 73, de 21 a 25 de maio de 73, onde ele esteve aqui no Rio fazendo essas 5 conferências, depois um bate-papo. Como é que foi isso, esse impacto desse pensador, no auge da ditadura, conversando com as pessoas sobre essas questões tão pungentes até hoje, né? Foi impressionante, foi espantoso. Era realmente um momento muito difícil que a gente vivia aqui, do ponto de vista político. Era um momento talvez mais duro da ditadura. E realmente aquelas conferências e o ambiente ali naquele momento, naqueles dias... Um ambiente de possibilidade, foi, né? Tão difícil. Uma sensação de liberdade que se sentiu naquele momento. E não sei se na época a gente conseguiu entender tudo que ele estava dizendo, mas todos acho que tivemos o sentimento de que alguma coisa de muito nova estava sendo dita ali e que era muito significativo. O próprio debate que aconteceu depois e que tá mostra no livro, um pouco, né? Isso, né? De que talvez os interlocutores não tenham compreendido muito bem o conteúdo da fala do Foucault, que era muito nova, mas acho que todo mundo se deu conta desse vento novo que ele trazia, né? E para quem está nos assistindo, para ter uma ideia, os interlocutores eram Afonso Romano de Santana, Chaim Katz, Hélio Pellegrino, Luiz Costa Lima, Milton José Pinto, Maria Tereza Amaral, Roberto Machado, Roberto Oswaldo Cruz e Rosemarie Muraro. Né? E é interessante porque a gente tem com o livro a possibilidade de ter acesso tanto às conferências, né? Nessa edição que eu estou aqui tem uma apresentação sua que recupera, né, esse momento e esse impacto, e no final do livro tem esse debate onde mostra essa efervescência das pessoas tentando entender aquilo, né, e fazendo o que ele pediu, né, no final das conferências, troquem comigo. Porque ele, neste momento, eu queria que você nos ajudasse a entender quem é esse Foucault de 73, né? O que está se formando na cabeça dele, que logo depois vai vir na forma de outros livros, né, desse pensamento tão rico, tão poderoso até hoje? Olha, eu acredito que a força dessa apresentação que ele fez das conferências, como o Eduardo está frisando, foi uma coisa muito nova na ocasião, que nós estávamos estudando aqui no Brasil, inclusive, era a história da loucura e as palavras e as coisas. E eu me lembro muito bem da ocasião em que se tentava aprofundar o conhecimento do estruturalismo. E se tentava reconhecer esse pensamento do Foucault junto com o pensamento estruturalista.
E aqui, o que a gente viu, primeiro, ele dizendo que não era estruturalista, eu me lembro, eu era muito moça, eu vejo que a complexidade dessas conferências exige muito mais conhecimento do que eu tinha na ocasião. Mas só o fato de se colocar nem como estruturalista, nem como alguém do marxismo acadêmico, nem como alguém da psicanálise, que na ocasião eram elementos os mais abertos para se pensar no Brasil numa ditadura, isso foi, no mínimo, absolutamente surpreendente. E mais surpreendente também, porque ler o Foucault requer e permite você conhecer a história da filosofia. Isso como é um todo. fascinante, né? Porque à medida que você vai lendo, a história da filosofia é a própria história da história, né? Exato. Que a gente vai dizer, essa arqueologia que ele faz é muito fascinante para qualquer leitor, né? Por isso que eu acho que esse livro tem esse dom especial, porque quando ele vai recuperando desde o início para conseguir chegar onde ele quer, ele vai nos permitindo fazer esse caminho junto com ele, né? Eu queria só completar alguma coisa do que a Vera falou sobre esse Foucault desse momento, né, que eu sinto que esse é um momento de virada na obra do Foucault, né? A gente conhecia o Foucault já no Brasil, sobretudo As Palavras e as Coisas, e que era um Foucault que tinha uma discussão com a filosofia da ciência, a história das ciências, mas esse momento de 73 é uma virada do Foucault para uma outra direção que depois ele aprofunda, que é um Foucault muito mais político. Vigiar, né? e Punir vem logo em seguida, Vem em 75. em seguida, né? a história da sexualidade vem mais tarde. E então, para quem tinha um contato com o Foucault mais ligado à epistemologia, à filosofia da ciência, e viu esse Foucault muito político, isso foi também uma grande surpresa. E eu acho que isso que você está dizendo, Foucault a Vera deve ter sentido como eu senti, era um conferencista magnífico, né? É uma coisa impressionante a capacidade que ele tinha de se expressar e o uso da retórica, uma coisa... Além dele ser um escritor que é reconhecido como um dos grandes escritores da língua francesa no século XX, ele era um conferencista como não existe mais. Era uma experiência. Sedutor, um orador, né? um sedutor. Ele era um sedutor como orador, né? Agora, acho que um ponto que também é importante destacar nessas conferências é que ele traz, acho que pela primeira vez, para a nossa discussão aqui no Brasil, um diagnóstico da situação contemporânea que vê as sociedades contemporâneas como sociedades disciplinares. Essa não era uma maneira usual de se considerar o problema da política nas sociedades contemporâneas, porque normalmente política estava ligada a Estado. Aqui no Brasil, então, isso quase que se impunha. A gente vivia uma ditadura estatal. Mas o Foucault traz uma entrada na discussão de política que era completamente nova, a coisa dos micropoderes, de como é que a política está disseminada em todos os contextos. Isso acho que também foi muito, muito novo, né, Vera? E para começar, nessa primeira conferência que ele faz, onde ele começa, o que eu acho que é fascinante isso, porque ele nos faz chegar junto com ele nesse pensamento, né? Ele nos carrega passo a passo para quando chegar lá, você está completamente já lotado de possibilidades de compreender aquilo que ele diz, né? E ele começa falando uma coisa que parece muito simples, mas que é muito contundente, que é o conhecimento não é natural. Né? Essa pequena... é fruto do embate entre os instintos. Né? Isso é lindo ao mesmo tempo que... Né? Por que ele teve que desnaturalizar o conhecimento? Por que esse é um passo inicial para a gente chegar nisso que você acabou de falar, de perceber de como somos vigiados o tempo todo por esse panóptico que ele coloca? Bem, eu acho que a filosofia tradicional, claro, ela está naturalizando todos os seus seres, todos os seus objetos, o mundo, o homem, o pensamento, tudo, a verdade, ela está naturalizando aqui, e o Foucault justamente vai pelo viés de uma análise
dos enunciados, quer dizer, uma análise dos discursos, mostrar a necessidade, a possibilidade de se pensar de outra maneira. No final da vida dele, quando ele faz as suas últimas conferências, ele diz, isso também é muito válido, mas não é isso que eu quero fazer. Então, é muito válido pensar como a analítica anglo-saxônica, mas não é isso que eu quero fazer. É muito válido pensar o pensamento da representação, mas não é isso que eu quero fazer. É muito válido esse tipo de história da filosofia e do pensamento, mas não é isso que eu estou fazendo. Então, exatamente porque ele quis desnaturalizar, tem, por um lado, uma possibilidade de explicação interna, filosófica, essa que eu estou dando, mas tem também, eu acho, uma ideia de pensar de outra maneira. A possibilidade de pensar de outra maneira, né? De outra maneira, numa Europa, né? No mundo ocidental, onde você tem realmente padrões estabelecidos, fortemente. E é libertador, assim, né? Portanto, exato. Né? Eu acho que ele abre essa liberdade. Eu acho que também, Vera, a primeira conferência, né? Que é a conferência talvez mais filosófica, né? Mais e metodológica, sei lá se a gente pode dizer isso, mas tem um deslocamento, né, que o Foucault faz na abordagem do problema da verdade, né, que não existe problema mais central para a filosofia, e normalmente, ou tradicionalmente, pensou-se o problema da verdade se interrogando sobre a origem da verdade, a nobre origem da verdade, né? O sol que o filósofo contempla quando sai da caverna, lá na alegoria da caverna do Platão. Quer dizer, pensou-se o problema da verdade se referindo a uma nobre origem. E o Foucault meio que inverte essa maneira de pensar a questão da verdade, porque ele está vendo como é que a verdade, ou as verdades, melhor, porque são verdades que são definidas de forma diferente ao longo da história, mas como é que a verdade emerge de contextos que são pequeninos, de contextos que são, às vezes, o aparecimento de formas de investigação jurídica, a forma do inquérito, ou a forma do exame, ou a forma Então, é a partir de contextos que são pequenos, né, que uma determinada maneira de se conceber a verdade aparece. E ele fala uma coisa que é no primeiro, claro que quando você está lendo você vai entendendo onde ele quer chegar, mas num primeiro momento ele diz assim, para conhecer o conhecimento é preciso se aproximar dos políticos e não dos filósofos. Isso até hoje assusta, né? E também traz o Édipo de Sófocles como uma forma de mostrar como essa história começa a mudar e essas questões todas aparecem. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco, não sai daí. A gente volta já. Ciência e Letras está de volta conversando sobre o livro A Verdade e as Formas Jurídicas, de Michel Foucault. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Eduardo Jardim e Vera Portocarrero. Eduardo nos trouxe aqui também a primeira edição, que está aqui bem já manuseado, né? Então, com todo carinho, a primeira edição que foram nos cadernos da PUC, né? No ano seguinte, 74. Eu tenho aqui comigo também, eu acho que essa é a segunda edição. Não, teve várias edições. Teve várias edições, essa né? já foi para a NAU, né? Para a NAU Editora. A última né? também é da NAU. E a né? gente está aqui comemorando o lançamento desta edição, né, nesses 40 anos depois dessas conferências, que mexeram tanto com o pensar, com o pensamento de todos que estavam lá e, né, de todo o pensamento que veio a partir de então. E aí eu deixei aquela frase, né, contundente, né, para conhecer o conhecimento, não se aproxime dos filósofos, se aproxime dos políticos, porque aí a gente vai poder ver, compreender quais são as relações de luta e de poder. Este é um grande tema para Foucault, um grande interesse, né? Você falou na análise dos discursos, ele volta para analisar o discurso do Édipo, para mostrar como ele sempre estava interessado no poder, muito mais do que ele poderia ter ou não feito com seu pai e mãe. Essas questões de poder e a relação com os discursos é central?
De fato, a questão que ele está levantando aí, na verdade, as formas jurídicas, a principal questão talvez seja essa. A proposta de estudar o aparecimento de verdades e a produção de verdades em termos não de uma naturalização, como já foi levantado, mas em termos de relações de forças, né? E relações de forças aí como focos múltiplos de relações de poder. Então, de um poder que, então, não está mais localizado, não está mais sendo entendido como exclusividade do Estado. Né? Então, se nessa ocasião, aqui no Brasil, e no intervalo, nós estávamos um pouco comentando isso, pensávamos, sobretudo, o poder do Estado, e pensávamos o quê? Superestrutura e infraestrutura, quando pensávamos, assim, quando podíamos. Aqui não, a proposta é você apresentar relações de forças. Nessa época, muito em função da noção de relações de poder e de instintos nietzschiana, como ele mesmo está dizendo aí nessa primeira conferência. Né? Porque a desdivinização da própria natureza que Nietzsche faz, né, serve também como base para ele. Né? Deus não é mais necessário, né, para fazer essa intermediação. E ele fala também, a partir de Nietzsche, também dessa relação do conhecimento com o objeto conhecido. Né? Ele coloca que é uma relação de ódio. Né? É tão interessante para a gente que não é da filosofia começar a ver essas figuras, essas imagens. O conhecimento entre duas espadas é a faísca que surge das espadas, mas não é nenhuma das espadas. Essas imagens, para a gente que não é de filosofia, ajudam a começar a entrar nesse universo, a ser capturado por ele. Né? E, para quem é de teatro, ver a maneira com que ele analisa as falas do Édipo, para ver a relação dele com o próprio poder e com o medo de perder este poder sendo muito maior do que o medo do impacto da revelação. A primeira conferência é impressionante, como ela é forte conceitualmente, ela tem uma discussão filosófica muito importante em que aparece esse Foucault preocupado com descontinuidades. Agora, eu acho que a última conferência é onde ele realmente queria chegar, porque Foucault é um pensador político. Foucault estava interessado em apresentar um diagnóstico da situação política contemporânea. E mais que isso, eu acho que ele estava interessado em fornecer argumentos para formas de luta política que, para ele, naquele momento, eram muito significativas. Então, o que ele faz? Ele tira o foco da questão política do âmbito do Estado, como a Vera disse, e passa a considerar o problema da política de uma forma disseminada. A política, as relações de poder estão na família, estão no conhecimento, estão na área da saúde, estão na medicina, estão nas ciências. Agora, a leitura do Édipo, porque na época a leitura que se fazia era muito vinda da psicanálise, né? Então você vê no debate final o Hélio Pellegrino super nervoso, né? Muito excitado com a interpretação do Foucault e tentando dizer, não, porque a psicanálise fala sobre... O Foucault dizia, não, mas eu não estou falando do ponto de vista da psicanálise. Eu estou interessado na tragédia de um ponto de vista que é completamente diferente, do ponto de vista de alguém interessado em conhecimento, verdade e política. É isso que interessa a ele naquele... Esse binômio saber e poder que ele coloca o tempo todo, saber e poder, né? Exatamente. E aí o Édipo serve como uma luva para ele, exatamente, né? Poder explanar. Exatamente. Trazendo para o contemporâneo, né, já fazendo esse percurso aqui, né, quem se interessar pode ler as 5 conferências, que são fascinantes, ele faz um termo que é muito impactante, que está aí, em volta de nós neste momento, que chama instituições de sequestro. Quando ele está falando isso, ele está falando da escola, está falando do hospital psiquiátrico, está falando das prisões. Isso é muito assustador enquanto fascinante, ao mesmo tempo que fascinante, né? De perceber como que essas instituições, as quais a gente está afeito desde o nosso início na sociedade, elas servem muito para sequestrar o nosso tempo e o nosso corpo, né?
Isso para ele era fundamental naquele momento, de deixar claro esta nova forma, ou nova não, porque ele justamente mostra que ela foi construída, mas esta nova forma de ver essas instituições? Então, a questão das instituições de sequestro, quer dizer, de isolamento, ele já tinha começado a trabalhar na História da Loucura, que já foi muita novidade. Apesar dali, a ideia de poder ainda está meio presa à ideia de violência e à ideia de repressão, que depois ele vai mostrar que não é bem por aí só, é preciso ver o que o poder produz, a positividade do poder. Agora, de qualquer forma, essa questão das instituições de sequestro, elas já estão passando pela Europa e pelos Estados Unidos por uma revisão. Tem a coisa da antipsiquiatria. Da antipsiquiatria. Né? O Foucault é considerado antipsiquiatra, como diz ele, eu não sou nem psiquiatra nem mas ele teve um papel fundamental. São práticas, inclusive, que ele mostra de uma maneira muito pouco ligadas a uma verdade superior, transcendente ou, enfim. Não, a verdade é aquilo ali mesmo. Enfim, também o povo exercia práticas judiciárias, criando, então, verdades. E o quê? Verdades e subjetividades. Esse é o problema. Individualidades, que é a questão do sujeito e da verdade. Macunaíma está aqui conosco, trazido pelo Eduardo. Por que Macunaíma está na sua cabeceira? Eu sou um apaixonado por esse livro e realmente está na minha cabeceira. Eu acho o livro da jovialidade. Eu sou também um estudioso de literatura brasileira, de modernismo no Brasil. E eu acho que esse é dos livros mais importantes da literatura brasileira no século XX. Eu gosto sobretudo do humor e do espírito jovial, vamos dizer, que tem o Mário de Andrade nesse livro, né? Tem um lado que é um diagnóstico talvez negativo, desencantado do Brasil, e por outro lado um desafio muito grande, né, de fazer um país novo. Acho que é isso. Seguimos ainda, né? E aí, Vera trouxe 2 Foucault em francês, Le Gouvernement des Soi et des Autres e Le Courage de la Vérité. Esses também são de cabeceira mesmo, como a gente nota por aqui, né, Vera? Foucault não se esgota, né? Esses são os últimos cursos dele. Né? E, aliás, também mostrando um desafio de pensar o presente. Eu estou lendo aqui, até está na minha cabeceira, efetivamente, porque eu não me canso de ler desde que eles foram publicados, e são novas conferências, novas aulas, em que, na realidade, ele retoma essas questões todas. A questão política, o problema da verdade, do dizer verdadeiro e da democracia. Isso é um problema sério, paradoxalmente, uma incompatibilidade entre todos poderem falar a verdade e a democracia. Num lugar onde você está pensando no princípio de isonomia e de isegoria, quer dizer, onde todos têm o direito de fala, todos têm o direito ao poder, de certa forma, numa democracia, paradoxalmente seria um lugar onde não haveria a verdade, não haveria a coragem da verdade, seria a não verdade. A Coragem da Verdade, que é um dos livros, né? Coragem da Verdade. Eu acho fascinante a gente poder ter acesso a um livro como esse, né, que aproxima Foucault de todos nós, né, para que a gente possa começar a pensar com mais profundidade de como estamos imersos nessas instituições e aprisionados de muitas formas, porque assim como foi dito aqui, ele nos liberta, né, a possibilidade de pensar diferente. Obrigadíssimo pela presença. Obrigado a você aqui conosco hoje. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.